Então, pessoal, agora um assunto novo, iniciando aí o terceiro bimestre do nosso curso. Nós vamos tratar de variável indexada, tá? Ou variáveis indexadas. No primeiro momento, existem dois tipos de variáveis indexadas que a gente vai ver, né, nesse terceiro bimestre, que são as variáveis indexadas do tipo vetor e a do tipo matriz, tá? A gente vai ver as diferenças entre elas durante as explicações, né, dessas próximas aulas que a gente vai ter. Vamos então começar o assunto de hoje. E o que é uma variável indexada, né? A variável indexada é uma variável que ela tem um nome. Então, por exemplo, quando a gente criava uma variável lá no primeiro bimestre do curso, a gente dava um nome para ela, um nome, né? Dois pontos, e dava, né, isso em se tratando de algoritmo, dois pontos, e aí o tipo, determinava o tipo de dado que aquela variável ia guardar, né? Uma variável indexada, ela sim tem um nome, continua tendo o seu próprio nome, só que ela é um conjunto de variáveis, ou seja, ela vai conseguir guardar mais de um dado daquele determinado tipo. Então, por exemplo, lá no primeiro bimestre nós criávamos assim, x, dois pontos inteiro. Cada momento que a variável x recebesse um valor determinado pelo usuário ou por mim, programador, aquela variável guardava aquele determinado valor, né? Então, por exemplo, eu fazia x igual a 1, pronto, o x guardava 1. Se eu mandasse ler um valor para x, por exemplo, o que o usuário digitasse ia substituir aquele número que eu, programador, tinha determinado lá, né? O número 1 ia ser substituído por aquele que foi digitado. Ou seja, por vez, a variável só era capaz de guardar um número inteiro a cada momento, né? Então, agora, a variável indexada, não. Ela funciona um pouquinho diferente. A variável indexada, eu determino quantas posições ela vai ter para guardar vários, por exemplo, números, vários nomes, vários é, dados ali que eu queira, que seja necessário armazenar durante a execução do programa. A variável indexada, gente, então ela tem um nome e ela é referenciada por índices. Ou seja, o que são os índices? Eles determinam a posição que eu quero guardar ou buscar um dado que esteja guardado naquela variável. Tá? Então, o índice é para isso. Assim, por correlação, é interessante vocês lembrarem assim, o índice se baseia num índice de livro, por exemplo. Um livro, quando você quer achar um determinado ponto, você usa o índice do livro para ir lá e achar aquela página específica. Né? Então é a mesma coisa, a variável indexada, ela vai ter, né, várias posições. Se eu quero buscar um dado específico que está guardado dentro dela, eu tenho que dizer em qual índice, qual posição ela vai estar guardada. A gente vai ver na prática isso. Né? As variáveis indexadas em alguma bibliografia, elas são conhecidas também como arrays. Tá? Então, se vocês verem algum profissional, algum livro, dizer assim, eu tenho um array. O array é uma variável indexada. Tá? E aí eu posso ter dois tipos de variáveis indexadas, como eu falei para vocês. A primeira que a gente vai ver nessa aula agora é vetores. E a outra forma de trabalhar com variável indexada são matrizes. Tem diferença entre as duas e a gente vai ver essas diferenças aí durante essas próximas aulas. Bom, o que é uma variável indexada do tipo vetor? Então, é uma variável unidimensional. O que quer dizer unidimensional? É que ela tem uma linha só, com várias colunas, ou uma coluna com várias linhas. Tá? Ou seja, ela tem uma dimensão. Tem um exemplo aí embaixo. Ó. Então, eu vejo aqui, por exemplo, ó, eu tenho preço, é um vetor que vai da posição 0 até a posição 5. Então, vocês percebam que ainda não querendo tratar de sintaxe ou de comando lá de algoritmos, aqui automaticamente eu já até coloquei para mostrar para você como é que fica isso na memória depois. Então eu tenho aqui, preço é o nome da variável, como era feito lá no primeiro bimestre, né? No segundo bimestre também a gente usou variável simples, aqui não é uma variável simples, é uma variável composta, né?
e homogênea. O que significa isso? Ela guarda o mesmo tipo de dado nas 6 posições, que vai dar 0 até a 5 aqui. Então, o dia inteiro. Então, por exemplo, quando essa variável for criada na memória RAM, ele cria ela assim, ó, preço, as células delas são a célula 0, a célula 1, a célula 2, a célula 3, a 4 e a 5. Ou seja, essa variável ela tem 6 posições, da 0 até a 5. Então, e aí, esse número 0, 1, 2, 3, 4, 5 são exatamente os índices de cada posição da variável indexada preço. Tá? Por que ela é uma variável indexada? Porque a forma de eu criar essa variável ela é diferente. Ela vira um vetor. Nesse caso aí, ela tem uma linha com várias colunas. Ah, mas como é que eu determino, então, uma coluna com várias linhas? Gente, a gente não enxerga como isso é desenhado na memória RAM, como é criado isso na memória RAM. Então, tanto faz você querer trabalhar ela, né, nos seus desenhos, no momento que você está representando isso numa prova ou num exercício. Se você representar uma única coluna com várias linhas ou uma linha com várias colunas, para mim, indiferente. Tá? A sintaxe, então, você vai dar um nome para a variável. O que é sintaxe? Só para lembrar aí a todos. Sintaxe é a forma correta de você criar, no caso aí, um vetor. Então, você vai dar um nome para ele, vai colocar 2 pontos, vetor, e aí você pode indicar da posição 1 até... Eu vou até fazer uma correçãozinha aqui nesse slide, gente, que aqui o até aqui é 2 pontinhos, tá? Lá quando você usa o software, o Visual G. Então é assim, você coloca vetor da posição 1 até a n. Ué, mas espera aí, você falou aqui que é possível criar da 0 até a 5, então eu vou criar 6 posições. Também. Tá? Não necessariamente está aqui como na sintaxe aqui que eu falei, lá, ó, preço na 0, na 1, na 2, na 3, na 4 e na 5. Ou seja, aqui, normalmente, a gente usa em linguagem de programação trabalhar com a posição 1 até n. Um detalhe importante, vocês vão notar algumas diferenças quando a gente tratar disso numa linguagem, por exemplo, como o C. O C, ele não necessariamente trabalha a partir da posição 1. O C, ele trabalha a partir da posição 0. Então, se você quiser criar o nome da sua variável, 2 pontos, vetor, de 0 até a posição n que você queira trabalhar, sem problema. E aí, você vai referenciar o tipo assim, D inteiro, D real, D caractere. Então, alguns exemplos aqui de criação de vetores. Então, por exemplo, eu posso ter um vetor nomes, que vai guardar em algoritmo. Por que eu friso em algoritmo? Já me referenciando a esse primeiro exemplo aqui, ó, nomes, vetor de 1 a 50 de caractere. Em algoritmo, friso, em algoritmo, vocês conseguem guardar um nome em cada uma das 50 posições deste vetor. Então, eu posso ter nomes na posição 1, vai guardar o Alberson. Nomes na posição 2, vai guardar o Wagner. Nomes na posição 3, vai guardar o José. E assim por diante. Tá? A mesma coisa do endereço. O endereço é um vetor de caractere. Ele guarda na posição 1 um endereço completo. Na posição 2, um outro endereço completo. Quando a gente passar para a linguagem de programação C, por exemplo, na linguagem de programação em C, ele guarda um caractere, por exemplo, de um nome em cada posição. A gente até, aliás, já vem trabalhando com isso desde o primeiro bimestre, quando a gente criava um vetor de caracteres, uma variável de caracteres. Aquele colchete que a gente colocava lá, indicando o número de posições, ele indicava o número de dígitos que aquela variável indexada tem. Ia ter, né, no caso. Ou seja, lá em C, esse conceito que eu estou explicando aqui em algoritmo é mudado um pouquinho. Aqui são 50 nomes. Lá em DevC, eu consigo guardar 50 dígitos de um nome somente. Entenderam a diferença? Então, prestem bem atenção. Aqui, 50 nomes guardados. Albert, José, Maria, João e assim por diante. Agora, lá em C,
Se eu coloco 50 posições, é um nome com 50 dígitos. Isso que é a diferença entre C e o nosso algoritmo aqui no caso, tá bom? A mesma coisa o endereço. Aqui são 50 endereços. Lá é um endereço com 50 dígitos. Um endereço com 50 dígitos. Em contrapartida, as variáveis idade e salários, aí sim, aqui e lá, aqui em IPC, em algoritmo, é a mesma coisa que funciona em DFC, né, quando a gente for trabalhar lá na matéria de linguagem estruturada. Então, idades aqui tem 50 posições, eu consigo guardar 50 idades e lá também 50 idades. Aqui eu consigo guardar 50 salários, lá ele vai conseguir guardar também 50 salários, tá? O único problema, ou a única diferenciação aí, diz respeito aos vetores de caracteres. Aí a história é diferente, como eu tinha colocado. Então, no exemplo acima, ó, estão sendo criados vetores, arrays, né? Nomes, endereços, idades e salários. Todos serão criados com 50 posições para armazenamento de dados, ou seja, aqui são 50 nomes, 50 endereços, 50 idades e 50 salários que serão guardados aqui, tá bom? Alguns exemplos, então, eu quero atribuir, eu quero ler, quero escrever dados num vetor. Então, por exemplo, se eu quero ler um primeiro nome para guardar na primeira posição do vetor de nomes lá, o que eu vou fazer? Leia nome, posição 1. Escreva o nome, posição 1, tá? Vocês percebem que aqui, apesar de eu ter criado assim, né, nome, salário, idade, que poderia referenciar essas variáveis aqui, até vamos colocar, ó, vamos até alterar isso aqui para ficar bem legalzinho, igual ao que tinha lá. Então, aqui são nomes, referenciando aquela criação anterior que eu fiz. Aqui são salários, o nome que eu dei para a variável eu tenho que usá-lo na hora que eu estiver programando, né? Então, para deixar referenciado corretamente, e idades, tá? Então, vamos lá. Arrumei aqui. Então, vejam bem, se eu quero ler um primeiro nome para guardar na primeira posição do vetor, lembrando, primeira posição, segunda posição de 50. Então, na primeira posição eu vou ler. Quando o usuário digitar um nome e pressionar Enter, ele vem aqui no comando ler e pega essa referência. Onde é que ele vai ser guardado? Ou seja, o nome digitado será armazenado na posição 1 do vetor nomes. Em seguida, será exibido na tela para o usuário. Ou seja, ele imprime na tela o nome que está guardado lá na primeira posição. Vou até colocar aqui, ó, no vetor nomes. Salário que será armazenado será resultado de uma multiplicação. Neste exemplo, a variável chamada posições. Ah, não. Tá certo. Deixa eu só dar uma conferidinha. Isso, legal. Então, vamos lá. Ó. Nesse exemplo aqui, então, como eu falei, o nome digitado vai ser armazenado na posição 1 do vetor nomes. Pus até com S maiúsculo ali para ficar bem destacado isso, tá? O outro exemplo aí, ó, vocês percebem o seguinte, o salário que eu vou armazenar na posição 10, ele é resultante de uma operação que eu tenho no salário guardado na posição 9, multiplicado pelo 2. Ou seja, eu consigo pegar um dado anterior que eu tinha já armazenado nesse vetor em outras posições e trabalhar com eles, gerando próximas posições do vetor quando eu quiser. Gente, quando a gente está falando de variáveis indexadas, não quer dizer que a gente vai deixar de usar aquelas variáveis lá do início do ano. Pelo contrário, continuam para algumas determinadas necessidades, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma variável chamada posição criada comum. Você vê que ela não tem a referência do índice aqui com colchete aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem por quê? Porque isso aqui indica que é uma variável indexada. Ela tem índice, ela tem posição. Se eu criei aqui, ó, ela como vetor, ela nunca pode ser usada no meu programa sem essa referência de índice. É obrigado, você vai ser obrigado a indicar qual é a posição. Senão ele vai falar assim, nomes, tudo bem, eu vou ler um nome, mas em que posição do vetor que eu tenho que guardar aquele nome que foi lido aí? Então, é necessário a indicação do índice.
Agora aqui, por exemplo, nesse caso, é perceptível para eu programador aqui verificar aqui que é uma variável simples. Por quê? Porque eu não tenho a indicação de um índice. Isso aqui, então, não é um vetor, não é uma matriz. Nesse caso aqui, uma variável simples. Então, eu atribuí para ela, então, se a posição está valendo 10, a variável posição está valendo 10. Se eu atribuir um outro valor para ela, ele perde esse 10 e vai passar a valer um novo valor. O mesmo também é lógico. É bom que se diga isso. Eu li aqui nomes na posição 1, mandei escrever. Se eu ler outro nomes para a posição 1, logicamente, o nome que eu tinha anteriormente guardado, eu perco esse nome também. Tá? Então, é muito importante vocês terem ciência disso. Apesar dela conseguir guardar vários nomes, é lógico que quando eu atribuo, quando eu leio um dado para uma determinada posição, se eu ler novamente para aquela determinada posição, eu perco o dado que eu anteriormente tinha guardado lá. Mas aqui não, aqui uma variável simples, posição. Né? Então, aí qualquer dado que eu leia ali para ela, você percebe que eu não pus o índice, então é uma variável simples. E aí ele guardou o número 10. A minha variável posição vai servir para indicar a posição do vetor idades, ou seja, idades na posição, quanto vale a posição 10? Idades na posição 10, ele guarda o número 40, né? É o que está falando aí, ó. Neste exemplo, uma variável chamada posição recebe 10. Em seguida, a variável idades armazenará 40 na posição 10. Por quê? Porque a minha variável posição está valendo 10. Conforme indicação do índice dentro do colchete, ou seja, aqui a minha variável posição, ela passou a referenciar o índice da posição no vetor idades, tá bom? Ou seja, qual é a posição que o 40 vai ser guardado no vetor idades? Espero que tenha entendido. Bom, aqui tem um exemplo bem assim, simples, para vocês terem já uma ideia de como é que funciona. Vocês percebam aqui que eu criei um vetor nomes do tipo caractere, né? Ou seja, eu consigo guardar nesse meu programa no máximo 50 nomes, não são 50 caracteres. Vai ser 50 caracteres quando a gente tratar disso lá em deve ser. E aí criei uma variável simples lá, x, do tipo inteiro. O meu x, ele vai controlar, com uma estrutura de repetição, ele vai controlar cada posição de nome que eu vou estar guardando um novo nome. Então, por exemplo, aí eu montei uma estrutura de repetição com o comando para, por quê? Porque eu sei que são 50 dígitos, poderia ser em quanto? Poderia ser repita? Sim, mas o para ele já faz incremento automático na variável que controla o laço, que é o x, né, conforme a gente aprendeu no segundo bimestre. Então, se aqui vai de 1 até 50, né, posições, então o meu laço de repetição vai de 1 até 50 também. Né? E como eu quero preencher as 50 posições com nomes, ou seja, com 50 nomes, eu vou usar esse meu x como índice para esse vetor. Então, ele vai jogar uma mensagem assim, ó, digite quando o x está valendo 1, vocês percebam aqui, ó, x está valendo 1 inicialmente. Então, ele veio e colocou aqui, ó, digite o primeiro nome. Por quê? Porque eu pus o x aqui, ó, incorporado na mensagem. Então, digite o primeiro nome. Leia nome na posição X, na posição 1. Aí, quando eu digitei Alberson aqui, vocês percebam que o Alberson, olha aqui na memória como é que fica isso, ó, aqui de lado. Então, nomes na posição 1 tem Alberson. Nomes na posição 2 eu coloquei Wagner. Nomes na posição 3 eu pus o José. Vocês percebam que o X está valendo 4 nesse momento? E ainda não foi preenchido aqui, porque eu não digitei ainda aqui nesse exemplo um quarto nome e não pressionei Enter. A partir do momento que eu pressionar Enter, ele guardaria esse dado aqui também. Ou seja, vocês percebam que os nomes anteriormente digitados, eles ficam guardados na variável nome. Só que como ela é indexada, fica um nome em cada posição, como está sendo demonstrado aqui. Certo? Olha aí, ó. Aqui a estrutura de repetição. Aqui o programa rodando
E aqui, como ele está sendo guardado na memória, cada digitação de nome, ou seja, os nomes anteriores eu tenho guardados aqui ainda. Então, tem programas que você precisa ter esses dados guardados na memória, né? Se eu tivesse usado aí no lugar dessa variável nomes, só colocado assim, ó, nomes, dois pontos, caractere, como lá no primeiro bimestre, cada nome lido ia substituindo o outro, ou seja, o Alberson, o Wagner e o José aí, o único nome que eu ia ter guardado era o José, porque o Alberson e o Wagner eu tinha perdido, porque ele ia sobrepondo isso na memória, né? Então, nesse exemplo aqui, a variável indexada tem uma utilidade grande, que eu consigo guardar todos os dados para trabalhar com esses dados durante a execução do programa, né? Vamos ver algum... um assunto bastante importante, essa nossa aula que nós estamos gravando aqui, eu indico aí para vocês esse canal do YouTube da HostNet, esse canal aqui, ó. Se vocês colocarem lá, eu tenho até inclusive referências deles dentro do meu próprio canal no YouTube. O HostNet, se vocês pesquisarem lá, HostNet, algoritmos estruturados, ou curso de algoritmos, vocês vão ver que tem todo o curso nosso de algoritmos, essa escola aí, né, esse pessoal desse canal HostNet, eles dão, e assim, muito aprofundado no sentido, assim, com detalhes ricos e tudo, que podem enriquecer aí o conhecimento de vocês nessas aulas de algoritmos, tá bom? Vamos ver na prática, então, como é que isso vai funcionar num algoritmo. Eu criei um exemplo aqui para vocês, ó, que eu tenho 50 nomes, né? Eu vou ler 50 nomes e armazená-los na memória. Em seguida, eu vou pedir para ele assim, ó, digita um nome. Eu vou digitar um nome e esse nome, você perceba que eu tenho o vetor nomes e eu tenho a variável nome. Eu vou guardar 50 nomes e aí o que ele faz? Ele me pede um nome para eu procurar para ver se está guardado no vetor. Esse aí é um exemplo prático de uma necessidade aí que normalmente a gente usa em algoritmos. Então, eu tenho um vetor com 50 nomes armazenados, o usuário vai, entre aspas, ele vai gravar nesse vetor os 50 nomes, e aí depois ele fala assim, qual nome você quer procurar? E aí eu vou digitar um nome e ele vai sair procurando em cada uma das posições para ver em qual posição tem aquele determinado nome. Só que para título de exemplo, vejam bem, gente, eu vou, ao invés de 50 aqui, vamos criar ele com 10 para ficar aqui, ó. Eu vou digitar 10 nomes, guardo 10 nomes, então esse trechinho aqui ele vai guardar 10 nomes no vetor, vocês vão ver aqui nessa área aqui, né? Depois de 10 nomes guardados, eu vou indicar um nome que eu quero ver se existe dentro do vetor guardado, e para efeito de teste, eu vou colocar nomes iguais em diferentes posições do meu vetor, para ele sair procurando e dizendo para mim, nesse trechinho aqui, ó, quando o nome que eu estou procurando foi igual ao que tiver numa posição do vetor, isso aí que esse teste está fazendo, ele me indicar aqui qual é a posição que tem aquele nome guardado, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos rodar o programa, executar, rodar, né? Vocês percebam aqui, ó, a mensagem que eu criei, a minha variável x, ó, tá valendo 1. Tá vendo aqui, ó? Variável x está valendo 1. Aí, o que ele fez? Ele entrou nesse laço de repetição que vai de 1 até 10, e aí ele coloca para mim, ó, digite o 1. Primeiro nome. Primeiro nome. É isso que ele montou aqui com esse escreval. Agora, ele está pedindo para eu digitar o primeiro nome. Então, vamos digitar aqui. Vou colocar Alberson. Vou dar Enter. Vocês percebam que aqui, ó, em nomes na posição 1, porque o meu X vale 1, esse nome que eu digitei vai ser guardado nessa primeira posição no momento que eu der Enter. Olha lá, guardou. E aí, como é uma estrutura de repetição, ele volta para cá, o X passa a ser 2, e aí ele jogou essa mensagem. Ó. Digite o valor de X agora, segundo nome. E aí, o que ele faz? Está pedindo para eu digitar um segundo nome. Vou colocar um Zé aqui, ó. Vou dar Enter. E assim por diante. Vamos digitando nomes aqui, ó. João, Zé de novo, Alberson. Olha lá, eu posso guardar nomes repetidos aqui. O meu X está valendo 6, tá vendo? Por isso ele colocou aqui, ó, digite o sexto nome, né?
Vou colocar aqui, ó, um nome A, um nome B, um nome C, o Alberson de novo na posição 9, e perceba o seguinte, depois que eu digitar o último nome aqui, ó, então vamos colocar uma Maria aqui, vou dar Enter. No momento que eu clicar, der Enter aqui, ele vai passar para a próxima linha de execução, porque o meu X aqui já vai estourar, né? Vai parar o laço de repetição e ele vai perguntar para mim qual é o nome que eu desejo procurar. Olha lá, ó. Eu tenho os nomes todos guardados aqui. Então eu quero que ele procure pelo meu nome. Vou colocar Alberson. Na hora que eu der Enter, você vai ver que ele vai entrar nesse laço de repetição aqui, ó, procurando aonde tem o meu nome guardado. E aí ele vai me dizer, então tem na posição 1, na posição 5 e na posição 9. Vamos ver se ele responde, ó. Ó, nome procurado está na posição 1, na 5 e na 9. Mas como que ele fez isso? Vamos rodar passo a passo. Ó. Então, por exemplo, quando o x estava valendo 1, ele testou se o nome que eu guardei nesta variável aqui, ó, no nome, era igual ao nome na posição 1. Alberson, que é o que eu procurei aqui, ó, é igual ao nome que está na posição 1? É. Aí ele jogou a mensagem. O nome procurado está na posição 1. Aí, fim C, fim para, o x ia passar a ser 2. Quando o x passou a ser 2, ele estava testando Alberson se era igual ao zero. Não é, ele não entrou aqui, tanto é que não mostrou aqui que na posição 2 tem, ou seja, ele foi até a posição 5 percorrendo e pulando essa mensagem. E aí, quando ele encontrava o fim para, ele ia variando o x até que ele chega na posição 5. Nomes na posição 5, que é esse aqui, né? Alberson, ele é igual ao nome que eu guardei na variável nome. Vocês percebem que eu tenho uma variável nome do tipo caractere, né? Já tinha falado isso aqui, uma variável simples procurando dentro de um vetor, né? E aí ele achou. Achou de novo, o que ele faz? Ele mostra a mensagem para mim, que também tem na posição 5, né? Então, é isso que aconteceu nesse algoritmo. Então, gente, vou parar aqui o meu algoritmo, vamos rodar ele diferente agora para vocês verem. Ó. Vamos rodar ele com o tempo. Olha só, vocês vão perceber que na hora eu vou digitando os nomes aqui, vamos colocar os nomes em forma de letra para andar mais rápido. A, B, C, D, isso aí são nomes, tá? Exemplos. A de novo e A de novo. Você percebe? E vamos para o B, tá? E agora o último, o D, por exemplo. Tá, qual que é o nome que eu quero procurar? Vamos procurar aqui aonde tem letra A, ou nome A, né, guardado no meu vetor aqui, ó. Vamos procurar pela letra A. Olha ali ele percorrendo, vocês perceberam que aqui no laço de repetição ele ficou percorrendo rapidamente posição a posição, e aí ele achou, ó. Ele mostrou para mim que na posição 1 tem A, na posição 2 tem A. Se vocês olharem aqui no resultado, ó, vocês estão vendo esse resultado. Ó. Na posição 2 e na 1 tem o A. Na posição 8 e 7 também tem o A. 8 e 7 tem A. Tá? Da mesma forma que eu trabalhei com vetor de caracteres aqui, eu posso trabalhar com números. Né? Então, por exemplo, vamos criar um outro exemplo aqui. Vamos deixar o x controlando salto de posição e vamos criar aqui, por exemplo, números, né? Do tipo vetor de 1 até 5 posições. Eu quero guardar 5 números dia inteiro, tá? Ou seja, agora aqui o meu laço de repetição ele vai controlar salto de posições no vetor números. Então, tem que ir de 1 até 5, porque o meu vetor tem 5 posições. Né? Aí, ó, digite o meu x, como ele vai de 1 até 5, o primeiro, ao invés de ser nome, agora que eu vou digitar, são número. Opa! E aí, agora eu vou pedir, ao invés de entrar com nomes, que a gente tirou a variável, eu vou criar números. Números para a posição 1, números para a posição 2, número para a posição 3, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu quero, por exemplo, vamos calcular da seguinte forma. Eu vou ter um vetor números e um vetor resultado. Percebo que, da mesma forma como eu criava lá no primeiro bimestre, eu posso criar dois vetores numa só linha, né? E o que eu quero que ele faça agora aqui? Eu vou querer que no vetor resultado, ele calcule para mim
o quadrado de cada número que está guardado dentro do vetor números. Cada número que eu digitei que está guardado lá, cada um dos 5 números, eu quero o quadrado dele. Então, ó, resultado, tem gente que faz isso, ó, tá errado. Por quê? Porque em se tratando de ser também uma variável indexada, eu tenho que dizer o índice que eu estou trabalhando, x, tá? Ou seja, a minha variável resultado na posição x, se o x está valendo 1, na posição 1, vai ser igual ao números, o vetor números, também na posição equivalente. O que está na posição 1 do números vai ser o resultado também da posição 1 da variável resultado, né? Como eu quero calcular o dobro, então eu multiplico por 2, né? Acho que era dobro, né, que eu tinha falado. Então, calculo e mostra. Aí, o que eu faço? Eu posso criar um outro laço de repetição, Ctrl C, Ctrl V. Vocês percebam que para controlar esse laço de repetição, eu usei uma variável simples x. Terminei de usar ela nesse laço de repetição, terminei. Percebo aqui que eu estou usando ela de novo, em outro laço de repetição. Eu não preciso criar uma variável y por se tratar de um outro laço de repetição. É bem comum o pessoal confundir isso. E aqui, gente, ele também tem que ir até 5 posições, ó, nessa linha aqui. Se os vetores têm 5 posições, se eu usar 10 ali, ele vai ultrapassar os 5 e aí ele vai começar a trava nessa linha aí. Que ele vai dizer que está fora do range do número de colunas que ele tem, no número de linhas, sei lá eu, né? Depois que eu calculo isso aqui, o que eu quero? Eu quero mostrar o que eu tenho guardado no resultado. Então, eu vou colocar assim, ó, escreval, né? Resultado da posição. Vamos colocar aqui na frente o número da o nome da variável que guarda a posição x igual, e aí eu quero que ele me mostre, opa, vou até aproveitar essa variável aqui, ó, vírgula, resultados. Ou seja, ele vai mostrar para mim cada número que eu tenho guardado no meu vetor de resultados. Só que ele vai colocar o número da posição que está guardado aquilo. Então fica mais para o usuário que vai ver os resultados aparecendo, fica melhor para ele entender o que está sendo guardado em cada posição do vetor resultados. Vamos rodar o programa aqui. Vamos lá, olha lá. Ele pede para mim para que eu digite o primeiro número. Vou digitar 2, Enter, 3, Enter, 4, Enter e 7, Enter, 8, Enter. Guardei os 5 números, você vê que ele calculou rapidinho ali o quadrado de cada número, né? Então, o quadrado, não, perdão, o dobro de cada número. Então, você viu aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. É o que está no resultado na posição 1. A minha variável, o meu segundo número digitado na variável números foi o número 3. Calculando o dobro, 6 no vetor de resultado, que foi calculado aqui, ó, tá? E assim por diante até a posição 16. Até a posição 5, né, que é o 16, que é o equivalente ao dobro do último número que eu guardei aqui no meu vetor. Olhando aqui na memória, ó, perceba o seguinte, ó, números na posição 1, estava guardado o número 2. Ele guardou na posição equivalente, na posição 1 também no vetor de resultados, o dobro. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é um exemplozinho de como é que você pode trabalhar com números dentro de vetores, né? Aí é inteiro. Poderia ser real? Poderia, sem problema. Qual a diferença? É que aqui ele guardaria os números com as casas fracionáveis, né? Fracionadas, né? No caso aqui, são números fracionários que seriam guardados aqui, tá? Então, isso é algum exemplo para vocês terem uma ideia aí de referência de como é que a gente vai trabalhar com vetores nesse bimestre. Tá bom, gente? Então, aí, boa sorte, bons estudos para vocês. À medida aí das próximas aulas que a gente tiver, né, tanto presenciais quanto aí por videoconferência, né, aulas aí, a gente vai tirando eu vou tirando possíveis dúvidas de vocês
com relação ao conteúdo que foi apresentado aqui de variável indexada do tipo vetor. Uma variável que ela consegue guardar vários dados, por isso ela é homogênea, do mesmo tipo, né? Por isso é homogênea, e cada posição desse vetor consegue guardar e armazenar esse dado por um período. Tá? Então fica aí a dica para vocês, tá bom?